Durante a história da igreja, tivemos muitas tentativas de perversão da doutrina bíblica. Geralmente, chamamos essas perversões de heresias. Existem vários tipos de heresias, e um tipo particular é o que chamaremos de teorias de conspiração. O livro de ficção de Dan Brown, por exemplo, possui muitos casos dessas teorias, como o casamento de Jesus com Maria Madalena, o que seria o Santo Graal e assim por diante. Hoje, nós não vamos falar do Código da Vinci, mas de uma outra obra de ficção, uma teoria da conspiração que tem sido propagada, de que o nome de Jesus teria uma origem pagã, uma contaminação blasfema greco-romana. O nome de Jesus seria pagão, segundo esta teoria, pelos seguintes motivos. Jerônimo, o tradutor da versão da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata Latina, teria realizado várias perversões em sua tradução a fim de atrair os pagãos de sua época para a Igreja Católica Romana. Jerônimo teria traduzido o nome do Messias com a junção de duas divindades gregas e romanas, Júpiter e Esos. O nome Jesus, então, teria o J de Júpiter e o restante da outra divindade, Esos, o rei do trovão. Atrelado a isso, os gregos já haviam pervertido o nome de Jesus, também juntando duas divindades, Zeus e a sua amada, de forma que Ié equivale à amada de Zeus, e o restante, Sous, equivale ao próprio Zeus. Iesus, uma forma aproximada de Jesus ali no grego, era uma perversão grega do nome do Cristo. A perversão seria tão blasfema que já começa na forma como ele é pronunciado em hebraico. G, que no hebraico é Ie, significa Deus. Jesus significaria cavalo. Logo, Jesus significa Deus cavalo. E isso prova que o nome de Jesus, na verdade, é uma blasfêmia de origem pagã. Certo, existem muitas variações dessa teoria bizarra, mas ela não faz absolutamente nenhum sentido. E os motivos são alguns. Primeiro, o nome hebraico de Jesus é Yeshua, que é uma abreviação de Yehoshua, o equivalente hebraico de alguns nomes como Josué. A forma maior do nome de Josué parece ter sofrido uma mudança através do tempo, principalmente no período pós-exílio. Em Josué 1:1, ele é chamado de Yehoshua ben Nun. Em Neemias 8:17, ele é chamado de Yeshua ben Nun. Na Septuaginta, a versão grega feita por judeus do Antigo Testamento, registra o nome de Josué nos dois textos como Jesus, muito próximo da pronúncia latina Jesus, provavelmente baseada na versão mais contraída do nome de Josué, Yeshua. Logo, Jesus nada mais é do que uma forma um pouco mais latinizada de pronunciar a forma grega contraída do nome de Josué, que em sua forma longa é Yehoshua. Yahvé é a salvação, e na forma abreviada, Yahvé salva. Ainda há quem tente relacionar o nome de Jesus em aramaico, Yeshua, com um cavalo, uma vez que o sufixo shua seria usado para falar de cavalos no hebraico. A questão é que em Yeshua nós temos a letra Shin, o equivalente hebraico ao nosso S, e não a letra Samer, que seria equivalente ao SH. Não há como relacionar o nome em aramaico de Jesus a qualquer animal que seja. Cabe considerar que em hebraico, Shua não significa cavalo, mas é na pronúncia grega que a pronúncia do hebraico faz com que Shua se torne Sus, que seria cavalo em hebraico. Ou seja, é uma confusão de línguas maior que qualquer coisa que a gente possa imaginar. O argumento de que o nome Jesus se refere a um deus pagão, metade cavalo e metade porco, se baseia em traduções feitas no Google. A palavra grega para cavalo é hippos, de onde vem a palavra hipismo ou hipódromo. Portanto, o nome de Jesus não foi traduzido por gregos, mas por judeus que estavam traduzindo a Bíblia para o grego, na Septuaginta. A segunda questão é que não se sabe de onde tiraram que Jerônimo utiliza o nome de Jesus para que o J significasse Júpiter, se no latim antigo, até onde sabemos, não existia o J como letra principal de nomes. Ou como alguns gramáticos latinos afirmam, não existia J de forma alguma no latim antigo. E ainda que houvesse, por que somente a letra J seria aqui um problema? Porque não uma sílaba inteira poderia ser a abreviação do nome de algum deus. Jerônimo não inventou a transliteração, ele apenas transliterou o que a versão grega do Antigo Testamento já havia feito. Mas se a partícula zus em latim tivesse também uma conotação para a palavra porco, o que fazer com as outras 650 palavras que possuem zus em sua formação, como aurosus, que significa contendo ouro, ou colar de ouro? Muitos têm cometido um erro básico de latim, ao separar o nome de Cristo por Jesus, como se G fosse um prefixo e sus fosse um sufixo. Se você tentar traduzir no Google Tradutor, você vai até encontrar sus como significando porco. A questão é que este é um erro crasso de separação silábica no latim. Sendo o sufixo us de quarta declinação, a separação do nome de Cristo seria jes-us ou ies-us, o que não colabora em nada com a tentativa de encontrar significados em partículas do nome de Cristo. Ou seja, você não pode quebrar um nome para encontrar significado em sílabas separadas. Além disso, como alguém pode quebrar um nome assim para gerar significados nas partes divididas em outra língua? Ou seja, a palavra Zuz em hebraico é cavalo, mas em grego, cavalo é hippos. Não tem nada a ver com Zuz. E se o nome está em grego, por que a pronúncia tem um significado em hebraico?
Ignore aqueles que dizem que Jesus só pode ser chamado de Yehoshua ou de Yeshua e que os nomes latinizados de Cristo são formas blasfemas de chamar o nome de Deus. Isso é só a teoria da conspiração. Tanto a forma abreviada como a forma completa do nome de Jesus foram transliteradas para o grego por judeus de forma muito natural, ao passo que Jerônimo apenas seguiu naturalmente a transliteração que deveria ser usada. Por fim, muitos ainda argumentam que nomes próprios não deveriam ser traduzidos e que o nome Jesus é uma ofensa ao Deus vivo porque é desconsiderar o seu nome de verdade. A questão é que nomes são sim adaptados a outras línguas. Muitos missionários americanos que vêm ao Brasil acabam adaptando seus nomes para que eles sejam melhor compreendidos em território nacional. O missionário Gerald acaba sendo conhecido como missionário Geraldo. Semelhantemente, muitos brasileiros fora do país acabam mudando seus nomes. Muitas pessoas de nome João acabam se apresentando por John, porque é difícil para americanos pronunciar o nosso tio nasalizado. É muito comum que nomes próprios sejam adaptados para ser mais conveniente à fala e à comunicação. Não há nada de absurdo de chamarmos o Cristo de Jesus. Paulo ordena a Timóteo que a gente não deve ficar se desgastando com discussões tolas sobre origens de palavras e genealogias, porque esses homens querem apenas confundir os escolhidos de Deus. Esses que inventam teorias da conspiração, eles não têm nada para te ensinar a respeito do Senhor. Esse foi mais um De Olho no Texto. Você sabe o que fazer? Entra aqui na descrição para ajudar a financiar boa teologia aqui no YouTube e ser um de nossos patrões. E participar dessa comunidade de pessoas que ajudam a popularizar bom conteúdo doutrinário no YouTube. Não deixa de se inscrever no canal, assinar as notificações e não perder nenhum de nossos vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Valeu, negada, e tchau, tchau.